Diz assim a palavra do Senhor, 2 Reis capítulo 7, verso 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor, em outras traduções, 8 quilos de farinha de trigo, por um ciclo, e 2 de cevada, mais ou menos 18 quilos de cevada, por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, repita comigo, o capitão era incrédulo. Avisa o teu irmão, o capitão era incrédulo. E foi pisoteado pela sua incredulidade. Fala para ele. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Aqui está a tua palavra diante de nós, Senhor. Fala conosco, dependemos de ti, dependemos do teu braço. Enche esse lugar com a tua glória. Cura, liberta, batiza com teu Espírito Santo. Como o Senhor fez domingo de manhã e também domingo à noite passada. Pessoas foram batizadas pelo teu Espírito Santo. Faz isso, Senhor, no meio desse ambiente de fé. Em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, glorificando ao Senhor. Irmão, para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo aqui, um pouquinho antes, no capítulo 6 de 2 Reis, é aquela famosa passagem onde Eliseu, que estava no meio do povo de Israel, e os sírios estavam contendendo contra o povo de Israel. Só que Eliseu, um homem de Deus, um profeta no meio da nação, Deus revelava para ele os caminhos do inimigo, os planos do inimigo. Então toda vez que Israel ia de um lado, os inimigos iam fazer um cerco, Deus revelava a Eliseu, e Eliseu dizia o seguinte: rei, não vai por aí não, que os inimigos vão te pegar. E os inimigos sempre eram frustrados. O rei sírio disse o seguinte: não é possível uma coisa dessa, porque toda vez que a gente arma um plano para pegar o povo de Israel, eles sabem os nossos planos. Tem algum espião aqui no nosso meio. Alguém chega para o rei e diz o seguinte: rei, não tem espião não, é que lá no meio de Israel tem um homem de Deus, e Deus revela tudo que o Senhor pensa aqui no teu quarto, Deus revela para ele lá. Então o Senhor pensa em pegar o povo de Israel por um lugar, o Deus deles revela ao homem de Deus, e o homem de Deus declara para o povo, e o povo escapa toda vez. O rei sírio teve uma grande ideia. Ele diz o seguinte: então vamos matar esse homem de Deus e acabou. A gente mata o profeta e a voz profética é calada. A gente mata o profeta e acabou tudo. Ok. E aí um exército com seus carros e cavaleiros vão atrás de Eliseu, vão na casa de Eliseu. Eliseu está dormindo junto com o seu servo. O seu servo acorda de manhã, diz a Bíblia, e vai abrir a janela. Quando ele abre a janela, irmão, ele vê um exército todinho acampado ao redor da casa de Eliseu, o exército inimigo. O homem fica desesperado, o servo de Eliseu. Ele entra para dentro e diz: Eliseu, tu não sabe, rapaz, o exército inimigo cercou a tua casa. Aí Eliseu fala o seguinte: Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja o que ele não está vendo. Volta lá, servo, vê o que você está vendo direitinho. O servo volta na janela e abre os olhos espirituais dele, agora estão abertos. Ele vê o exército inimigo, mas ele vê também os carros e cavaleiros de fogo enviados pelo Senhor para guardar Eliseu. Ei, tem olhos que serão abertos aqui nessa noite, aleluia.
Os seus olhos não estão vendo o que Deus está fazendo, mas Deus vai abrir os seus olhos nessa noite para você contemplar um pouquinho daquilo que Ele é capaz de fazer na vida daquele que crê. Aleluia! Só que o homem de Deus, ele tem controle, querido. O homem de Deus, ele manda chover, não chove. Ele manda não chover, não chove. Ele manda chover e chove. O homem de Deus, agora, Eliseu manda com que o servo dele enxergue o que não está enxergando. E ele pede para Deus: Deus, abre os olhos do meu servo, mas cega todo esse exército inimigo. E a Bíblia diz que aquele exército inteiro cai em cegueira. Eliseu chama o maioral do exército. Eles não estão vendo nada, querido. Eles estão à mercê do homem de Deus. Sem espada, sem cavalos e cavaleiros, somente com o poder de Deus. Eles estão à mercê do homem de Deus. E o homem de Deus diz para ele, Eliseu diz para o exército sírio: vocês vieram atrás do homem errado. Eu vou levar vocês até o homem que vocês procuram. E sabe o que Eliseu faz, irmãos? Eliseu pega todos aqueles carros, aqueles cavaleiros, todos os homens do exército inimigo. Fala: vem comigo. Eu sei que vocês não estão vendo nada, mas eu vou ajudar vocês. Me segue aqui. E Eliseu leva aqueles homens até o meio do arraial de Samaria, até o meio do povo de Deus. Quando o rei de Israel, os soldados de Israel, olham Eliseu chegando, com todo aquele exército inimigo, eles estão tensos, começam a pegar nas armas, começam a se levantar, eles não sabem o que está acontecendo. Eliseu fala: calma, foi mais ou menos isso que aconteceu, estou parafraseando para você entender. Calma, Deus está no controle de tudo. Eles estão no meio agora do arraial de Israel, e Eliseu pede: Deus, abre os olhos deles agora. Os olhos daqueles homens, dos inimigos, são abertos, e eles olham, e eles estão dentro do arraial de Israel, irmão. O rei de Israel fala para Eliseu, e isso era um costume no Velho Testamento, chamar um homem de Deus de pai, chamar um homem de Deus, um sacerdote de pai, de Aba. E Aba é pai. Mas Aba, no original, ele é muito mais do que papai, do que paizinho. Pense numa criança que está sendo desmamada nos braços do seu pai, e ela vai balbuciar, pá, a Lara, tentando falar, pá, pai. Aba é isso. Então por que homens, porque no Velho Testamento não era todo mundo que podia ungir alguém, orar por alguém, só escolhidos, só sacerdotes. Então esses homens eram chamados também de Aba. Por quê? Porque o povo não sabia o que fazer, como crianças. Homens que não sabiam o que fazer, que decisão tomar, chamavam homens de Deus, sacerdotes de Aba. Isso está escrito. Você pode ler depois no versículo 21 do capítulo 6. O rei de Israel chamando Eliseu de Aba, de pai. Porque ele não sabia o que fazer. Porque olha a pergunta que ele faz para Eliseu. Eliseu, vamos matar esses inimigos agora? Vamos feri-los? Eliseu diz assim para o rei: rei, isso aqui é obra de Deus, não toca nisso. Você vai ferir, vai matar quem você capturar com a tua espada. Dá pão e água para esses homens e manda eles de volta para a terra deles. O rei obedece. O rei faz um banquete, querido, para os inimigos dentro do arraial. Os homens bebem, os homens comem, eles se fartam e são despedidos. Podem ir embora em paz. Eu acho que eles saíram assim: meu Deus, está muito estranho esse negócio. Vamos sair meio, de repente eles vão dar umas flechadas atrás das nossas costas. Não sei, esse negócio está muito estranho. Às vezes Deus faz algumas coisas que a gente não entende. E eles vão embora. O tempo passa. Quem está comigo, diga aleluia. Eu preciso que você entenda isso para a gente chegar até onde a gente precisa. O tempo passa. A Bíblia diz que quando Eliseu, antes desse tempo passar, Eliseu, por conta da atitude de Eliseu,
A Síria não contendeu mais com Israel, não fez mais investidas, e houve paz na terra, porque alguém pagou o mal com o bem, porque alguém tinha para dar. Eu não vou abraçar, não me abraça. Você tem para dar, vai lá e abraça. Não vou na casa dele, não vem na minha. Vai na casa dele, abençoa a casa dele, abençoa ele. Você tem para dar. A gente é diferente, irmão. Tem uma riqueza aí dentro. Nós temos para dar. Fala para o teu irmão, você tem para dar. Você tem muito de Deus para dar. Tem muito de Deus para dar. Pague o mal com o bem. E porque alguém pagou o mal com o bem, houve paz no meio do povo. Só que olha o que acontece depois de algum tempo. Depois de algum tempo, um rei chamado Ben-Hadad, um rei sírio, do povo inimigo, ele sitia novamente Samaria, o povo de Deus, o povo de Israel. Ele sitia Samaria, e por causa desse sítio, por causa dessa situação toda, o povo de Israel em Samaria está passando uma grande fome. Eles estão passando um grande deserto, uma grande fome, porque Samaria está sitiada. Ao ponto, irmão, quando a Bíblia diz que o povo está passando grande fome, é grande fome. Ao ponto deles estarem vendendo uma caneca de cocô de pombo por 5 ciclos de prata. Ao ponto, está escrito, de uma mãe cozinhar o seu filho para comer. E depois, 2 mães se unem, e a outra não quer fazer isso, e a outra se sente traída e vai reclamar com o rei. Mas isso fazia parte daqueles que se afastassem da aliança. Deus falou lá no Sinai que haveria canibalismo no meio do povo de Deus, quando eles se afastassem da aliança. E até isso está acontecendo. Essa mãe corre perto do muro do rei, e ela está falando: rei, o rei está andando na muralha. E essa mãe conta esse episódio horrível que acontece com ela, por conta da fome que está em Samaria. O rei fica indignado, o rei fica horrorizado, diz a Bíblia. Ele rasga suas vestes, e ele agora diz o seguinte: hoje ainda a cabeça de Eliseu não vai estar sobre os seus ombros. Por quê? Porque ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele está em pânico por causa da situação terrível que o povo de Samaria está vivendo. E ele põe a culpa no homem de Deus, porque lá atrás o homem de Deus liberou o exército que agora veio sitiar. Está entendendo isso? Ele está colocando a culpa no homem de Deus, ou seja, ele está colocando a culpa em Deus, por tudo que está acontecendo com o povo de Israel em Samaria. Agora olha só, querido, preste atenção. Eu tenho assistido as Olimpíadas. Como tem vindo pregação de assistir as Olimpíadas, irmãos? Porque tem tanto exemplo bom, tem tanto exemplo ruim, tem tanta gente glorificando ao Senhor, tem tanta gente que confia em Deus, hein? Tem tanta gente que dá glória a Deus na hora certa. Que bênção, irmãos. Homens que confiam em Deus. E eu ouvi alguma coisa parecida com o que eu vou falar, mas eu adaptei. Ganhar quando as condições são favoráveis são para grandes atletas. Irmão, o Usain Bolt ganhar, ele está no auge. Ele é alto, ele nasceu beneficiado para essa competição. Não tem quem ganhe dele. Ele corre dando risada dos adversários. Ele é um grande atleta. Agora ganhar, que nem o Isaquias, que não tem um rim, sem condições para treinar, desacreditado.
Então eu fiz o seguinte: ganhar quando as condições são favoráveis são para grandes atletas. Ganhar quando você tem que buscar soluções para superar as suas barreiras, isso são para os campeões. Isso são para campeões. Quando alguém tem que superar as barreiras da vida, quando alguém se levanta na sua fraqueza para viver o favor de Deus. Eu ia liberar essa palavra no final, mas eu vou liberar ela agora. Quando você se levanta na sua fraqueza, haverá barulho de Deus no território inimigo. Você vai saber o que isso quer dizer. Aleluia. Porque, querido, o evangelho, ele não é um bom conselho. O evangelho é uma boa notícia. O evangelho são as boas novas de um rei. São as boas novas de um pai. São as boas novas dizendo para nós que nós temos um lar celestial. São as boas novas dizendo para nós que nós temos para onde ir. Eu não sei o que se passa com a sua vida, mas se você entregou a sua vida ao Senhor, você tem um lugar preparado, celestial, te esperando. Aleluia. Alabaçori andaraçaio. Por isso, irmão, grandes países que têm uma consciência, um pensamento protestante, esses países criaram riquezas através da Bíblia. Inglaterra, Suécia, Suíça, Estados Unidos, Holanda, Alemanha, são alguns dos países que, por conta de um pensamento protestante, cristão, criaram riquezas no mundo. Escute o que eu vou dizer: Deus não tem problema com a abundância, Deus tem problema com a falta. Eu vou repetir para você entender. Deus não tem problema com a riqueza, a prosperidade de alguém. Deus tem problema com a falta na vida de alguém. Olha para a Bíblia. E são nas crises que Deus costuma fazer algumas coisas diferentes. São em momentos difíceis que pessoas se levantam na sua fraqueza, que Deus costuma fazer algumas coisas diferentes. Aleluia. Querido, naquela época de Jesus, os bárbaros odiavam os gregos odiavam os romanos odiavam os judeus odiavam os gentios. E chega alguém com uma pregação meio piegas para eles, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Quem é esse? Quem é esse que andou sobre as águas, meio deserto, o pão multiplicou? Quem é esse? Todo mundo se odiando, um povo odiando outro povo, e chega alguém pregando a máxima de Jesus. Qual é? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. O amor constrange, o amor constrói, o amor discipula, o amor cuida, o amor reconcilia, o amor, aleluia, o amor de Deus faz isso, irmãos. Todos se odiavam, mas Jesus chega e ele diz para a gente amar o nosso próximo. Pagar o mal com o bem, Léo. Tem gente falando mal de você e você vai falar bem dessa pessoa. Eu vou repetir para alguém aqui: tem gente falando mal de você e você vai falar bem dessa pessoa, porque você vai dar o que você tem. Você tem as boas novas. O mundo pode ter bons conselhos, mas nós temos as boas notícias de um rei que é pai. Aleluia! Oh! Você sabia que a nossa mente, querido, ela não consegue diferenciar o que é real do imaginário? É isso mesmo que você ouviu. É por isso que quando você está em casa e assiste alguém comendo alguma coisa muito esquisita, te dá uma ânsia aqui, mesmo se você estiver comendo uma pizza maravilhosa. Porque a tua mente vai reagir diante do que ela está vendo, diante da informação que está chegando para ela. Então ela vai reagir, vai fazer o nosso corpo reagir. Isso é interessantíssimo, porque isso
Por isso, eu e você precisamos convencer a nossa mente que é possível acreditar no impossível. Eu estou dizendo que você tem que convencer a sua mente que é possível acreditar no impossível. Porque a minha mente limitada de raciocínio, daquilo que vejo, daquilo que sinto, dos meus 5 sentidos, e transmite essa informação e o corpo reage, ela é natural. Mas eu preciso convencer a minha mente que é possível acreditar no impossível. É possível acreditar quando ninguém está acreditando. É possível acreditar no sobrenatural, em algo extraordinário. É possível acreditar no impossível, irmãos. Agora escute o que eu vou dizer. Por isso, imagine. Por isso, sonhe. Por isso, creia. Por isso, realize. Por isso, produza. Imagine, sonhe, irmãos. O diabo quer roubar o teu sonho, porque aí você não reage. Mas quando você continua sonhando, mesmo em meio às lutas, o teu corpo vai reagir conforme aquele sonho. Os seus sentidos vão reagir conforme aquilo que você tem como esperança. Reaja, produza. O Senhor é contigo, aleluia. Fala para o teu irmão, você precisa reagir. Você precisa produzir. Você precisa sonhar. Fala para o teu irmão, sonhe mais. Fala aí, irmão. Ah, meu Deus. Sonhe. Irmão, Deus enterra homens, mas não enterra sonhos. Sonha para você ver. Sonha, continua sonhando. Deus enterra homens, mas não enterra sonhos. Mas pastor, tu não sabe. Agora o meu sonho ficou mais distante do que nunca, meu irmão. Deus só precisa de um instante para mudar tudo. Eu vou repetir para você pegar essa palavra para você. Deus não precisa de muito tempo. Ele precisa de um instante para mudar todas as coisas. E nós vamos ver isso aqui, nas escrituras. O rei está colocando a culpa em Eliseu. O rei está colocando a culpa no homem de Deus. E ele manda o capitão, ir lá falar para Eliseu: ei, Eliseu, a casa caiu, viu? O rei vai te matar. A tua cabeça não vai ficar sobre os seus ombros. A Bíblia diz que Eliseu está na sua casa, reunido com os anciãos, uma mesa de conselho. E batem na porta. Quando Eliseu abre, manda abrir, é o capitão. E o capitão diz para Eliseu o seguinte: olha, o rei manda te dizer que este mal que está sobre Samaria vem do Senhor. Então que mais, pois, nós esperamos do Senhor? Eliseu levanta. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, todo o cenário que você vê hoje vai estar mudado. Não, você não pegou, irmão. Eu vou trocar essas cadeiras. Deixa eu dizer uma coisa. Aleluia. Amanhã, a estas horas, todo esse caos, toda essa fome, todo esse desemprego, tudo caro, coisas caras, ninguém tem dinheiro para comprar. Amanhã, a estas horas, Deus mudou tudo. Isso é Deus, irmão. Isso não é obra de homens, isso é Deus. Estava tudo muito caro. A fome faz isso, a opressão inimiga. Então as pessoas não tinham lá o dinheiro para comprar. Era tudo muito caro. Um pote de cocô de pombo valia 5 ciclos de prata. E Eliseu diz: amanhã, a essa hora, as pessoas vão comprar 8 quilos de farinha de trigo, 18 quilos de cevada por centavos. Escreve aí. Sabe o que o capitão fala, Jorge? Nem se Deus abrisse as janelas do céu, isso poderia suceder. Fala para o teu irmão, confia em Deus, irmão. Levanta a tua mão, só desse leão aí que quer adorar o Senhor para fora. Eu creio. A incredulidade não vai chegar no meu peito. Eu acredito, eu continuo sonhando, eu continuo imaginando,
Aleluia! Aleluia. Aleluia. Deus está procurando pessoas que vão conseguir suportar o peso da sua bênção. Eu vou repetir, Deus está procurando pessoas que vão conseguir suportar o peso da bênção de Deus. Oh, irmão, muito do que nós chamamos de humildade é pura soberba, sabia? Fulano é humilde. Fulano é humilde, olha lá. Pobrezinho, coitadinho, ele é humilde. Irmão, humildade não tem nada a ver com pobreza. Aliás, a humildade só pode ser testada no sucesso. Ah, fulano é humilde, humilde nada. Você vai saber se ele é humilde, se ele for grande. Se ele for rico, poderoso, tiver sucesso. Aí você vai ver se ele é humilde, porque a humildade só pode ser testada no sucesso. Cresceu? Continua o mesmo, humilde. Tem gente que tem cara de humildade, mas é soberbo. Tem gente que não tem nada e é soberbo. Pastor, para que comprar cadeira para a igreja nova agora? Tanta gente para ajudar aí. Você sabia que essa obra aqui é espiritual, irmão? Você sabia que comprar cadeira para a igreja é obra espiritual? Você sabia que teve gente que já veio aqui na igreja? Veio gente de São Vicente aqui hoje, de manhã. Saiu 6:30 da manhã de casa, uma família inteira, para cultuar Deus conosco aqui. A gente não parou de ajudar as pessoas, mas a gente compra cadeira sim. A gente não parou de enviar oferta missionária, mas a gente faz sala nova e compra cadeira para as nossas crianças, sim. Humildade não tem nada a ver com isso, irmão. Repita comigo: riqueza sem propósito se torna bezerro de ouro. Olha para mim, Deus pode te prosperar, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode te abençoar em qualquer área que você estiver precisando. Mas se você entender o propósito dele na sua vida, porque senão toda a riqueza que Deus colocar na sua mão vai virar bezerro de ouro. Quando o povo hebreu saiu do Egito, irmãos, eles saíram com todo o ouro e prata do Egito, não porque eles saquearam, porque Deus moveu o coração dos egípcios, Kleber, para abençoar os hebreus. Eles nem sabiam por que estavam fazendo aquilo, mas Deus moveu o coração dos egípcios. Toma minha prata, toma o meu ouro, pode levar. E o povo hebreu saiu rico do Egito, como se fosse a aposentadoria paga atrasada de 400 anos de escravidão, irmão. Eles estão levando ouro mais ouro, prata mais prata, estão saindo ricos do cativeiro. Só que quando, eu estou falando de riqueza sem propósito, Moisés ficou 40 dias lá no monte, o povo sem propósito, a gente precisa de um Deus. Pega o ouro aí, vamos derreter, vamos fazer um bezerro. Pegam todo o ouro para fazer um bezerro. Moisés desce do monte, recebe a instrução para fazer uma arca. Ô Senhor, tem bastante ouro, nós vamos fazer essa arca. A instrução é fazer a arca banhada de ouro, com isso, com aquilo. Quando Moisés desce, o povo tinha feito um bezerro com ouro. Moisés deve ter dito: meu Deus, acabaram com a ideia de Deus. Aí lá no fundo, levantam as mãozinhas assim: ei Moisés, eu ouvi falar de ouro. Nós somos remanescentes, a gente guardou o nosso ouro, a nossa riqueza tem propósito, Moisés. A nosso ouro não é para fazer bezerro, o nosso ouro é para levantar a arca da aliança. Que o teu ouro seja para benefício do reino de Deus, que a riqueza que Deus despejar na sua mão seja para fazer a arca e não bezerros de ouro por aí. Eu conheço um monte de gente rica, irmão, eu conheço algumas pessoas que têm muito dinheiro e são miseráveis. Porque só tem dinheiro, não tem propósito. São ricos, mas miseráveis. Um homem com dinheiro sem propósito é apenas um homem com dinheiro. Um homem com dinheiro e com propósito, é diferente.
que você seja um homem de propósito na presença do Senhor. Cutuca o teu irmão para ele não dormir nessa cadeira aí. Eu vou ter que gritar mais. Aleluia. Então, tira um conceito da sua mente. Pobreza não significa não possuir. Pobreza significa não produzir. Sabia disso? Pobreza não tem nada a ver com não possuir. Não tem nada, não é pobre. Confia em Deus. Ou está esperando o teto, vou falar, irmão, posso? Ou está esperando o teto do quarto dele, que ele fica lá assistindo Netflix e no celular o dia inteirinho, eu não sei de ninguém, tá? É o Espírito Santo. Aí uma mão descer pelo teto, pegar ele assim, colocar ele na mesa de um escritório maravilhoso, com um baita de um salário, com um carro zero na garagem. Pega o teu currículo, vai produzir, vai realizar, produza. Produza, porque quem produz tem a prosperidade de Deus. Eu citei alguns países ricos, porque homens de Deus, que pelo Evangelho entenderam que havia uma riqueza escondida, um tesouro encoberto, e eles foram atrás com fé no Senhor, e são países riquíssimos. Que o Senhor faça isso no nosso país, através da nossa vida. Deus não tem problema com a prosperidade, irmão. Tem gente que tem. Cadeira nova para quê? Mas Deus não tem problema com isso. Deus tem problema com a falta. Não tem cadeira? Vamos providenciar. Você nunca vai ver um pai como Deus, pastora Cláudia, olhar para um filho e falar: filho, que tristeza, filho. Você passou na faculdade. Filho, que luta tremenda, você aumentou, o seu salário aumentou 10 vezes, filho, eu estou triste, filho. Deus não tem problema com a abundância, irmão. Agora, Jesus tem uma multidão aí que não tem o que comer. Ele tem problema com a falta. E aonde ele está, a falta não é falta, não tem falta. Eu quero declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho. Aonde Jesus está não há falta. Ele multiplica o pão, Ele multiplica o azeite, Ele multiplica o vinho. Ele multiplica. Ele não tem problema em te ver próspero. Ele tem problema em ver alguma coisa faltando na sua vida, como um bom pai que Ele é. É a verdade do Evangelho, irmãos. Nós precisamos parar de mesquinharia, de uma falsa humildade. Para com isso. Tudo que Deus precisa para mudar a minha vida é um instante. Quando alguém se levanta na sua fraqueza, eu disse, há barulho de Deus no exército, no arraial do inimigo. Como esse cenário caótico de Samaria ia mudar? E agora eu começo a pregar. Como ia mudar? Um dia depois. Aquele caos ia mudar um dia depois. Sabe como? Com alguém que se levantou na sua fraqueza. 4 leprosos estavam na porta de Samaria. Por que na porta? Porque eles não podiam entrar na cidade. Doença de pele, lepra, segundo a lei mosaica, eles não podiam ter contato com a comunidade. Eles eram afastados, eles não podiam ter contato com pessoas, eles não podiam comprar, não podiam vender, eles dependiam das pessoas. Eles estavam sentenciados, na verdade, à morte. Um leproso naquela época estava sentenciado à morte. E existem 4 leprosos na porta de Samaria, condenados à morte. Eles não podem entrar na cidade. Vão para onde? Escute aqui que eu vou falar. Mas um dia, um deles, conversando com os outros 3, Ezequiel, diz assim: cara, pensa bem no que eu vou te falar. A gente está condenado à morte. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar, os nossos irmãos, o nosso povo vai nos matar. Eu tive uma ideia. Vamos lá para o território sírio? Porque de repente, se a gente chegar lá e eles nos matarem,
está igual. Não mudou nada a nossa situação. Mas de repente, né? 4 homens que se levantam na sua fraqueza. E aqui eu quero fazer um parênteses de algo que Deus me falou. O sistema religioso, a religião, eu não estou falando do Jesus vivo que nós pregamos aqui, eu estou falando da religião. A religião que mata. A religião que quando alguém peca, ao invés de trazer essa pessoa para perto, reconciliar essa pessoa com Deus, derramar azeite, cuidar dessa pessoa, transmitir amor, como irmãos que nós somos, a religião deixa ele lá na porta. Não pode entrar, não pode fazer mais nada. Pecou, serviu 20 anos, certinho, errou, fica na porta, leproso, você não pode entrar aqui. Fica na porta, leproso, aqui você não pode mais fazer nada do que você fazia, você é pecador. Como se Deus não pudesse restaurar o homem. O sistema religioso, a religião faz isso. E eu conheço, e talvez você conhece pessoas que por causa do sistema religioso, ao invés de procurarem ajuda dentro da cidade dela, falou, quer saber? Eu vou para o mundo. Eu vou para a Síria. Lá pelo menos eu posso ter chance. Porque o meu povo não me quer. Meu povo já me sentenciou. Ei, igreja do Senhor, olhe para mim. A graça se manifesta, cheia de verdade, sobre as nossas vidas. Que você tenha misericórdia e compaixão de quem está do seu lado, porque tem muita gente precisando de um abraço, de um ombro amigo, de uma palavra de Deus. Então não seja você que seja alguém que vai expelir o leproso para fora. Pelo contrário, seja você que diga para ele, ei, em Jesus você tem cura para essa lepra, pode vir, porque Jesus curou a minha, pode curar a sua também. Aleluia. Pessoas são expelidas. O sistema religioso faz isso. 4 leprosos não tinham chance, Jorge. Se a gente entrar, a gente morre. Se a gente ficar, a gente morre. Vamos lá para o arraial dos Sírios. De repente alguma coisa nova acontece. Se a gente morrer, não mudou nada. Ah, meu Deus do céu, irmão. Esses 4 homens se levantam e vão para o arraial dos Sírios. Olha o que acontece. Eles estão chegando na cidade. Só que está um silêncio, eles acham aquilo estranho. Ué. Eles vão entrando, entram nas portas. Tem uma casa com a porta aberta, um entra. Tem até uma panela ainda com comida quente. Tem ouro, tem prata. Não tem ninguém aqui. Eu acho que eles estão armando uma armadilha para nós. Não, mas olha a outra casa ali. Querido, a Bíblia diz que quando eles chegam na cidade, no arraial dos Sírios, não tem ninguém. Está tudo lá para eles. Eu fico imaginando, pastor Leandro, os leprosos com um pedaço de frango na boca, com ouro pendurado. Rapaz, o que está acontecendo? É um sonho. Belisca eu para ver. Não, não belisca não, que eu estou leproso. Não, mas é impossível isso que está acontecendo. Cadê os nossos inimigos? Está tudo fácil, tudo em abundância, tudo para nós, só para nós. Meu Deus. É assim que Deus faz. Meu Deus do céu. Sabe o que tinha acontecido? Eles não sabiam. Eles ficam sabendo depois. Quando eles se decidem se levantar, na sua fraqueza, a Bíblia diz que Deus soltou um barulho no meio do povo inimigo. Barulho de cavalos, cavaleiros, carruagens, exércitos. Aqueles homens desesperados, saem correndo, deixam tudo lá. Os leprosos estão chegando, Kleber. Não tem nada com isso. Estão comendo, estão bebendo, coisa que não faziam há muito tempo. Quando alguém se levanta na sua fraqueza, existem algumas coisas que você vai viver que você nem imagina. Eu estou declarando isso sobre a sua vida. Se você está entendendo essa palavra, se você se levantar na sua fraqueza, o que o inimigo não quer que você se levante na sua fraqueza. Por quê? Porque se você e eu nos levantarmos da nossa fraqueza, Deus vai soltar um barulho no meio do arraial do inimigo, e eles vão ter que soltar o que é nosso, porque tinha lá tesouros do povo de Israel, que agora os leprosos estão com eles na mão, sem nenhum tipo de ofensa, sem nenhum tipo de inimigo.
Fala para o teu irmão, se levanta na sua fraqueza. Não, ele não entendeu. Fala, se levanta na sua fraqueza. Ah, meu Deus, tem alguém entendendo isso? Essa palavra pode mudar a sua vida. Essa palavra que é de Deus pode mudar a sua vida. Agora olha a atitude desses 4 homens. Eles estão lá, comendo, bebendo, se fartando, pegando ouro, prata, pendurando no pescoço. É uma festa. Eles estão estranhando e eles dizem algo. Esse é um bom dia para nós. Esse é um bom dia para nós. Tem gente que, como esses 4 leprosos, ficaram na porta da vida por muito tempo, sem oportunidades, sem algumas coisas acontecerem. Mas você buscou força em Deus e se levantou na sua fraqueza, assim como a mulher do fluxo de sangue, assim como o cego na beira da estrada, clamando quando todo mundo dizia para ele calar a boca. Ele se levanta na sua fraqueza. Quando você fez isso, aleluia, quando você se levantou na sua fraqueza, Deus viu, querido. Deus viu. E Deus resolve o que você não pode resolver. Só que você precisa convencer a sua mente que o impossível é possível para Deus. Eles estão vivendo aquilo tudo. Eles não imaginavam aquilo, eles não esperavam aquilo. Como isso está acontecendo? Só que lá, você ainda vai dizer isso. Hoje é um bom dia para mim. Levanta a tua mão, deixa eu declarar isso para a sua vida. Por esses dias, você vai lembrar dessa palavra. E você vai dizer, bem, amor, hoje é um bom dia para nós. Se 50 acreditassem no que eu falei aqui, irmão. Agora, olha o coração. Por isso que a gente não sabe porque Deus faz algumas coisas na vida de algumas pessoas. A gente não entende por quê, mas é por conta do coração bom. Aqueles 4 leprosos, Kleber, passando o que passaram, eles tinham motivo para odiar o seu próprio povo. Eles tinham motivos de sobra para falar, agora a gente vai pisar na carne seca. Agora a gente vai tripudiar sobre os inimigos. Agora é sabor de mel. Agora a gente vai... Agora nós vamos... Não faz isso, eu perco o fio da meada aqui da palavra. Agora nós vamos... Estamos ricos. O povo passando fome. E a gente rico, tendo que comer, tendo que beber, com ouro e com prata. Sabe o que eles falam? Esse é um bom dia para nós. Nós precisamos avisar o nosso povo que tem ouro, tem prata, tem comida e tem bebida para eles também. Leprosos. Você está entendendo isso, irmão? Quando você estiver passando por isso, lembre-se de quem você precisa lembrar. Não, aquele eu não vou ajudar, aquele fez mal para mim. Prepara uma mesa perante os meus adversários. Quando o salmista disse isso, não é porque ele estava falando, senta aí, cambada. Vocês judiaram de mim, bagunçaram comigo, agora eu estou na boa, agora é minha vez. Não. Serve os seus inimigos, porque eu te abençoei, meu filho. Agora você vai servir os teus inimigos com aquilo que eu fiz na sua vida, com aquilo que eu te abençoei. Homens, Deus está procurando homens para suportar a bênção. Você está entendendo isso, igreja? Deus está procurando homens que vão suportar a bênção. O que é suportar a bênção? É ter uma atitude como essa. Eles não precisavam chamar ninguém. Eles voltam empolgados, Betão. Eles voltam empolgados. Só que eles não podem entrar. Olha a situação. Olha o que a religião faz. Eles estão com a boa notícia,
mas não podem entrar na cidade. Eles estão com a salvação, com a saída. Deus abriu uma porta de escape. Eles estão lá para dar a notícia, mas eles não podem entrar na cidade, porque a religião não permite. Eles ficam na porta da cidade, eles chamam: ô, vem cá, rapaz, ô, vem cá. O que vocês querem, leproso? Não, vem cá, não precisa chegar perto de mim, eu só preciso falar uma coisa. Avisa o rei que a gente foi no arraial dos sírios e tem pão, tem o que comer, tem o que beber, tem ouro, tem prata, não tem ninguém lá. Deus preparou, não me pergunte como, mas a gente foi lá e a gente viu o que Deus fez, tem tudo isso lá. A notícia chega até o rei de Israel. Sabe o que o rei de Israel fala? Isso é armadilha, rapaz. Vocês foram lá, eles não fizeram nada com vocês. Aí a gente vai para lá e eles matam todos nós. Manda lá uns 10 espias para ver se o que esses leprosos estão falando é verdade. Rei, não dá para mandar 10 espias. Por quê? Só tem 5 cavalos. Está escrito isso, irmão. Só tem 5 cavalos. Então manda 5 espias, vai. Os 5 homens vão. E quando eles estão indo, eles conferem realmente tudo aquilo que os leprosos tinham dito. E mais, eles conseguem entender que o povo sírio tinha fugido mesmo. Porque eles deixaram roupas, alguns pertences, no meio do caminho, sentido um rio. E eles voltam agora. E eles dizem para o rei: rei, é verdade. Tem ouro, tem prata, tem comida, tem coisa quente lá ainda, rei. É assim que Deus faz, irmão. Amanhã, ainda essa hora, esse cenário vai mudar, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não sei como Deus faz, mas Ele faz. Sabe o que aconteceu? O povo que estava com fome, com sede, sem provisão, quando ficam sabendo da notícia, saem todo mundo correndo. E aquele vai e vem, vai e vem. E aí o rei manda o capitão. Lembra do capitão? O capitão, o incrédulo. Que quando Eliseu falou para ele que amanhã, essa hora, tudo ia estar diferente, ele falou: nem que Deus abrisse as janelas do céu. Ele não conhece o Deus que abre as janelas do céu e derrama bênção sobre nós, que dela advém a maior abastança. Ele não conhecia o Deus que abre as janelas dos céus. Você conhece o Deus que abre as janelas do céu? Você conhece o Deus que abre as janelas do céu? Eu também conheço, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O rei fala: capitão, vai lá e fica na porta para controlar esse entra e sai, para organizar esse negócio. O capitão vai lá e fica na porta. O que acontece? O frenesi era tanta, a correria foi tanta, que o capitão tropeçou, caiu, ele foi atropelado, pisoteado e foi morto pelo povo. A incredulidade, os incrédulos são atropelados pelas multidões. Quem é incrédulo é atropelado pelas circunstâncias da vida. Deus fala algo para nós aqui, lá fora você não crê. Cuidado para você não ser atropelado pelas circunstâncias da vida. Cuidado, porque a multidão que também é incrédula pode atropelar mais um incrédulo. Tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? Fala assim: você não foi chamado para ser incrédulo, você foi chamado para crer. Crê somente e verás a glória de Deus. Ponto final, é o que diz a Bíblia. Agora escute uma coisa, irmãos. Naquele dia que Eliseu falou, tinha gente vendendo 8 quilos de farinha da melhor qualidade por centavos. 18 quilos de cevada
da melhor qualidade por centavos. Levanta a tua mão, você que é filho dessa terra. Que Deus faça isso na nossa nação. Toda injustiça, todo preço abusivo, tudo aquilo que é de um sistema de escravidão, caia por terra no nosso Brasil, caia por terra em Bertioga. Tudo que é muito caro, que é abusivo, que é injusto, em o nome do Senhor, como igreja que recebeu a autoridade de Deus, nós repreendemos, Pai, toda injustiça, tudo aquilo que é abusivo. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos viver o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Amanhã, nessa mesma hora, vocês vão poder comprar o que não podiam comprar hoje, vão poder vender o que não podiam vender hoje, vão poder viver uma prosperidade que não podiam viver hoje. Aleluia! Labassori andaraie. Fica de pé comigo, aleluia. Coralabassori andaraie. Ministério de louvor, rapidamente. Aleluia. Escute, eu estou terminando. Incredulidade é pecado, sabia? E faz pessoas ficarem de fora do favor de Deus. Porque o que Eliseu fala para o capitão? Porque você não acreditou, você vai ver, mas não vai participar da bênção. Eu vou deixar você ver, mas você não vai participar da bênção. É assim, irmão. Creia. 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 Hoje é um bom dia. Provérbios 25 diz: como a água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Que Deus derrame água geladinha no seu deserto, irmão. Que Deus derrame água geladinha no seu deserto. Aleluia. Que Deus possa derramar água geladinha no seu deserto. Comece a orar aí agora, você que entendeu essa palavra e com entendimento vai orar. Comece a declarar a bênção do Senhor. Oh, aleluia. Sente o fogo em meu coração, tirei, controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Uou! Eu quero mais. Aleluia! Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro, ah meu Deus, do que em teu amor. Sabe qual é o lugar que você tem que estar? O amor de Deus, esse é um lugar. Oh, onde eu queira estar. Não há outro lugar que em teu amor. Declare isso, acende o fogo, levante essa mão. Acende o fogo em meu coração. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. E não resistirei, e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Só os instrumentos. Eu queria chamar você.
você aqui à frente. Que Deus falou para você. Se levanta na sua fraqueza. E eu vou fazer um barulho lá. Um barulho lá, você sabe onde é. Vem aqui correndo. A boca na vassoura e andar a saio. Aleluia. Aleluia. Se levanta na sua fraqueza para você ver. Querido, tudo o que o inimigo não quer é que você se levante na sua fraqueza. Qual é a sua fraqueza, irmão? Se levanta na sua fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Se levante na sua fraqueza. Existe um bom pai, o Abba. O Abba. O Abba Pai que nós cantamos aqui, que a Laura Sougueles canta e vai cantar aqui em setembro, esse Abba. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Você pode dizer isso para ele? Balbucia aí, criança. Ei, criança como eu, que não sabe o que fazer, balbucie, papai. Meu Abba Pai, meu Abba, Abba, eu pertenço a ti. Vinícius, meus pensamentos, coloque a letra, por favor. Cante isso. Meus mais real que o chão que eu piso. És mais real. És mais real que o ar em meus pulmões. Passa a letra. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade. Diga Abba. Abba, eu pertenço a ti. Oh, meu Deus. Abba, pertenço a ti. Oh, oh. Oh, estás mais perto. Olha aí. Estás mais perto e a pele em meus ossos. Meu Deus, ah meu Deus, eu te amo. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Aleluia. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade. Levanta a mão do seu irmão e diga: Abba, eu pertenço a ti. Oh, Abba, eu pertenço a ti. Ai, cotovina você, coibe dará saio, ramantu que dará ceia. Eu pertenço a ti. Só a igreja e o teclado diga Abba bem forte, aleluia.
Diga Abba, Abba. Ah, meu Deus, você pode dar um glória a Deus, aplaudir o Abba, Pai, o Abba. Oh, oh, oh. Te adoramos, te